Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, boa tarde. Tudo justo? Meu nome é André Macedo, sou engenheiro de Minas há 10 anos. Eu sobrevivo ajudando as pessoas a legalizarem empreendimentos de mineração. Não está fácil sobreviver dessa profissão e está cada vez mais difícil sobreviver desta profissão. Com uma vida dedicada a auxiliar pessoas a legalizar a extração mineral, eu fiquei perplexo ao ver a minuta em anexo, lançada pelo DNPM, ANM, Departamento Nacional de Produção Mineral, Agência Nacional de Produção Mineral. E eu sinceramente gostaria de saber o que motiva as pessoas que fizeram essa minuta. Quais são os planos por detrás dessa tentativa de engessar a nossa legislação minerária? As pessoas em geral confundem as coisas. Elas associam um regime de lavra garimpeira a uma coisa desorganizada, desordenada, bagunçada. Essa coisa desordenada, desorganizada é o garimpo. Mas um garimpo não tem nada a ver com esse regime legal de se extrair recursos minerais chamado permissão de lavra garimpeira. O regime de lavra garimpeira é um regime legal que permite que pessoas e cooperativas sérias possam obter os títulos autorizativos necessários para trabalhar com seriedade, com um responsável técnico pelo empreendimento, com muitas regras de segurança, com regras de saúde, com autorização e controle do Exército para compra, armazenamento e uso de explosivos, com planejamento dentro do possível, com uso de tecnologias. A mim me parece que até aqueles que fizeram e que propõem agora essa minuta estão fazendo essa confusão. Foi a impressão que eu tive ao ler essa minuta. Essa minuta praticamente nega que o regime legal é organizado, eficaz e promove a atividade de mineração. Esse é o entendimento correto que se deve dar a este regime legal chamado permissão de lavra garimpeira. Então, em resposta à consulta pública, eu propus algumas sugestões, e as minhas sugestões são as seguintes. Ao contrário do que é proposto nesta minuta, nós precisamos desburocratizar a legislação minerária, não atrapalhar ainda mais quem quer investir nesse setor e quem precisa sobreviver desse setor. Mudar o que está razoável, propondo no lugar algo pior, é incompreensível. Trazer prejuízos aos textos regulatórios do setor, com um falso discurso de que se está melhorando ou contribuindo para o desenvolvimento do setor, não é algo aceitável. Eu sugiro, a minha proposição número 2, sugiro mudar o nome desse regime para permissão de lavra de gemas, ou permissão de pequenos mineradores, ou cidadão minerador, ou permissão de extração organizada, para que fique bem claro que esse é um regime legal de extração de minerais, gemas, semipreciosas, né, com um amplo benefício social e que não é um garimpo bagunçado e ilegal. Nesse garimpo bagunçado e ilegal, ninguém consegue controlar as massas e ele não tem documento, ele não tem um regime legal, né? Nem o DNPM, nem a Polícia Federal, nem ninguém chega nem perto daquelas multidões incontroláveis. Como o terceiro ponto de sugestão, ao contrário do que é proposto nesta minuta, jamais nós devemos limitar o regime de lavra garimpeira a depósitos eluviais, aluviais e coluviais. Nós estamos falando de leito de rio, barranco e terreno erodido. Não existe mineral em barranco, enfim. Isso é simplesmente decretar o fim da funcionalidade prática do regime, pois os tipos de depósito onde se originam os minerais não são elúvio, alúvio e colúvio, que é leito de rio, sedimento e barranco erodido. A minha proposição número 4, ao contrário do que é proposto por essa minuta, é jamais limitar o regime de lavra garimpeira a regolito e saprolito. Regolito e saprolito é o solo que recobre a rocha sã.
Isso é simplesmente decretar o fim da funcionalidade prática do regime de lavra garimpeira, porque quem vive de terra é minhoca. Nós precisamos de recursos minerais. A minha proposta número 5 é que, ao contrário do que é proposto, nós jamais devemos proibir o uso de explosivo no regime de lavra garimpeira. Isso é simplesmente decretar o fim da funcionalidade prática do regime, porque o desmonte controlado de rochas é extremamente necessário para se alcançar os minerais. Em parábolas, a minuta, na forma como se propõe, ela é exatamente dar florzinha para que o trabalhador possa quebrar rochas. Não é possível, não é aceitável. A minha proposta número 6, ao contrário do que é proposto pela minuta, é que jamais devemos impor o regime de autorização de pesquisa, que é um regime onde é necessário executar grande investimento em pesquisa mineral e que é necessário que o empreendedor prove ao DNPM e à ANM que existe um volume de recurso economicamente viável de ser extraído, né? E a minuta impõe esse regime para aqueles depósitos minerais que estão disseminados. Ou seja, você vai tratar de gemas e semigemas. A esmeralda, a água marinha, ela é disseminada, ela dá uma aqui no meio de uma rocha, uma ali, outra lá. Nós não possuímos tecnologia que nos permita dimensionar o volume disso. A sonda rotativa diamantada é a tecnologia mais avançada que nós possuímos para conhecimento subsolo. Ela é um canudinho dessa grossura, ou dessa. Ela passa ao lado da gema disseminada e não pega a gema. E você não tem condição de medir uma coisa que está disseminada no meio de uma rocha, né? Então, o que eu digo aqui é o seguinte, que é impossível medir o volume de minério em depósitos de minerais disseminados, que é o caso de gemas e semigemas, de gemas e semipreciosos, né? E com o devido respeito, essa é a proposição mais ridícula que um especialista técnico qualificado e dito de notório saber, um geólogo ou engenheiro de Minas, pode fazer. É uma proposta que envergonha a nossa categoria. É como se o médico estivesse propondo o uso contínuo do tabaco. Isso envergonha a categoria, não é? Está em contrasentido ao conhecimento, à ciência. A minha 7ª proposição é que nós possamos avaliar, antes de propor uma minuta como essa, a legislação minerária do planeta Terra. Porque temos que buscar caminhar na direção dos países que apresentam resultados positivos e legislações eficientes. Eu conheço os códigos de mineração da França, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Espanha, muitos outros. Eu também conheço os códigos de Moçambique, de Angola, de Congo, da África do Sul. É imprescindível a construção da excelência. É imprescindível que nós nos apoiemos nos ombros dos gigantes. E que façamos um paralelo das legislações do mundo, das principais legislações do mundo e dos resultados que cada país alcança com aquela legislação. Sabe o que estão fazendo com a nossa legislação minerária? Africanizando. Ela está ficando similar à legislação que rege Moçambique e Angola. Os códigos de Moçambique e Angola, eles estão escritos em português. Isso facilita que até as pessoas desprovidas das habilidades linguísticas possam acessar o website daqueles governos, fazer o download da legislação deles e fazer uma leitura crítica. Nós devemos nos perguntar: por que alguém quer transformar o aproveitamento de recursos minerais impossível ao cidadão brasileiro?
Qual benefício há em conduzir a nossa legislação para os mares onde versam as legislações de Moçambique e Angola? A minha proposta número 8 é que o DNPM e a ANM devem estimular a produção, propondo facilidades na legalização de extração dos recursos minerários, com requerimentos digitais, uso de sistemas digitais, de bancos de dados integrados digitais, emolumentos mais baratos, padronização de projetos aproveitando as plataformas existentes, como por exemplo o cruzamento dos dados geológicos da CPRM com as informações do DNPM em um arquivo único. Porque isso vai gerar riqueza, vai gerar economia. Essa minuta, ela faz exatamente o oposto. Ela trava, ela impede e ela inevitavelmente conduzirá ao fechamento de empreendimentos que hoje estão operando. Nessa altura do campeonato, cabe falar a algo que não vai promover emprego e renda? Não cabe. A minha nona proposta é dar um caráter de urgência aos pleitos, promover a rápida análise da publicação dos títulos autorizativos, tendo em vista que um único empreendimento minerário ele gera dezenas de empregos indiretos para cada emprego direto que ele gera. Se o DNPM e a ANM não analisa os requerimentos dentro de 60 dias, ele fica automaticamente autorizado, porque o órgão não consegue analisar as coisas rápido. O empreendedor faz o pleito, paga caríssimo e fica lá parado. Até que alguém faça, né, o processo andar. Infelizmente. É muito importante que, se o DNPM não é ineficiente, não analisa rápido, o titular não pode ser prejudicado, o cidadão não pode ser prejudicado, a economia do país não pode ser prejudicada pela ineficiência do órgão, não é? Então, desde que o engenheiro de Minas apresente uma RT como sendo responsável pela operação de lavra, não é? Ele ficaria autorizado a operar. Né? O Brasil precisa produzir, gente. Nós precisamos produzir. Nós precisamos gerar emprego e renda. A mineração pode fazer isso, mas não com essa legislação. Nem a vigente, nem a proposta. É muito importante que o governo crie um programa de cadastro dos produtores de gema e semigema, que ele promova a ponte entre os investidores e compradores de minérios e minerais. Estimule os negócios no setor, estimule as vendas, crie um banco de dados de produtos brasileiros, né? Mande para as feiras internacionais produtores brasileiros, acompanhando os membros da administração pública, estimulando os produtores. Ponha os produtores brasileiros nas vitrines internacionais. A minha proposta número 12 é que se ofereçam benefícios fiscais ao pequeno produtor, porque o pequeno produtor ele jamais vai causar grandes impactos ambientais, grandes problemas. Né? Ofereça prêmios por produtividade, prêmios por modelo na qualidade nas áreas de tecnologia, de gestão, de saúde e segurança. Crie um anuário das melhores práticas do setor. Promova o conhecimento. Promova a orientação técnica. Elimine o viés fiscalizador e multador da Agência Nacional de Mineração e do Departamento Nacional de Mineração. O governo pode escolher apoiar, estimular e promover. Transforme as vistorias em visitas orientativas, pois os técnicos do DNPM e da ANM possuem grande conhecimento e eles podem ensinar muito indo aos empreendimentos com viés orientativo. A minha proposta número 14 é que esse regime ele só é permitido para pessoa física hoje e para cooperativas de garimpeiros. E que se estenda também a possibilidade de uma pessoa jurídica poder fazer a legalização da extração mineral por meio desse regime. Isso só vai trazer investimento ao setor. Isso só vai fazer geração de riqueza, geração de emprego, renda, tributo, imposto, né? Ampliação da balança comercial brasileira
e por aí vai. O número 15, minha 15ª aí, é a seguinte: a legislação atual, ela não fala se pode ou não ser utilizado recursos tecnológicos, máquinas, equipamentos e metodologias modernas nas operações licenciadas atualmente por esse regime. Indo no sentido contrário ao resto do mundo, ao que promove benefício, né, ao que todas as empresas fazem, essa minuta ela vem excluir essa possibilidade de uso de tecnologias para aproveitamento de recursos minerais em áreas legalizadas por esse regime. É completamente incompreensível. Inclua a possibilidade de uso de tecnologia e de recursos tecnológicos a empreendimentos legalizados por esse regime. Minha proposta 16 é: inclua as substâncias mais garimpadas do país, que ninguém sabe por que razão não estão na lista de substâncias lavráveis por esse regime. Eu citei um exemplo aqui da barita. Nós temos incontáveis garimpos de barita em que os empreendedores querem legalizar e transformar ele num empreendimento mineiro legalizado. Não pode, porque não consta a substância barita na legislação, né, como possível de extrair. Não faz o menor sentido isso. A minha proposta número 17 é que se inclua a possibilidade de utilizar tecnologia e fazer a lavra de blocos para beneficiamento de chapas nas áreas registradas por esse regime, cujas substâncias também estejam ali compreendidas dentro da listagem de substâncias que podem ser lavradas por esse regime. Então, eu mando essa mensagem a vocês como um apelo para que nós possamos construir uma legislação minerária mais descomplicada, justa, solidária. Nós precisamos alterar completamente essa minuta, ou minimamente explicar à sociedade quais são as motivações de se caminhar no sentido oposto ao que gera riqueza, emprego, renda, imposto. A travar. É possível fazer uma coisa urgente e boa. O atendimento às demandas urgentes, ele não precisa ser promotor de miséria. Tá? Por isso, eu finalizo aqui as minhas sugestões e me coloco à disposição aí o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento prático, para que possamos discutir essas propostas em benefício da nossa sociedade, em benefício de quem sobrevive disso. E não querer enfiar uma proposta como essa goela abaixo do Brasil, travando ainda mais o setor, atrapalhando ainda mais o setor. Né? Agradeço a Vossa Excelência por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Um grande abraço.